Hey du, wie geht's dir? Ich bin der David, dein Deutschlehrer. Eu sou o Davi, o seu professor de alemão da Fluency Academy e bem-vindo à nossa aula de alemão, onde hoje vamos falar sobre um tema que geralmente fica pipocando muitas perguntas na cabeça das pessoas, que é o acusativo. Muitas pessoas têm medo dessa declinação do alemão, mas eu estou aqui justamente para facilitar esse aprendizado para que você consiga entender da melhor forma possível. Então, antes de continuarmos aqui, já vou pedir que você deixe o seu like, o seu joinha, ein Daumen nach oben, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, ative também o sininho das notificações porque é muito importante, assim você sabe toda vez que tem um vídeo novo e pode vir aqui conferir com certeza. Bom, agora podemos começar. Quando você pensa em acusativo, talvez uma das primeiras palavras que você imagina seja acusar alguma coisa. Está certo? Bom, tem algum sentido sim, mas vamos entender melhor de forma gramatical e também de uma forma descomplicada o que esse acusativo é. Bom, basicamente, antes da gente iniciar, a gente precisa pensar quais são os nossos artigos no alemão, ou seja, der, die e das e o die plural. Falando nisso, eu já fiz um vídeo sobre o nominative, que também é uma das nossas declinações, onde eu mostro exatamente para que serve cada um dos artigos no alemão. Bom, vamos lá. O que seria exatamente o acusativo? Se eu pensar o acusativo de forma gramatical, ele significa a seguinte coisa: toda vez que um verbo transitivo direto executa uma ação sobre um objeto direto. Aí você se pergunta, eu preciso saber isso? Bom, se você quiser entender de forma gramatical, se você manja das nomenclaturas gramaticais, este pode ser um caminho mais fácil porque você consegue ver de uma maneira técnica como funciona. Mas se você é um daqueles que não suporta ouvir nomes gramaticais, estruturas gramaticais, o que é um verbo transitivo, o que é uma preposição, o que é uma flexão de verbo e de gênero, talvez você possa aprender de uma outra forma, que é exatamente a forma que a gente vai aprender hoje. De forma simples, num linguajar que todos possam entender. Vamos lá. A gente falou que o acusativo ele traz a ideia de acusar alguma coisa. E quando a gente tem uma acusação na frase, a gente pode logo se remeter a um verbo que vai executar essa ação acusatória. Vamos pensar na seguinte frase: meu pai viu a casa. Meu pai viu a casa é uma frase simples, mas aqui eu identifico o acusativo. Por quê? Meu pai é o sujeito da minha frase, ou seja, a pessoa que está executando alguma ação. O que ele fez foi ver a casa, ou seja, ele está executando alguma ação. Mas o que ele viu? A casa, ou seja, a casa, que é o meu objeto direto, por assim dizer, está recebendo a ação do meu pai que está vendo a casa. Então aqui eu tenho uma situação de acusativo. Em alemão essa frase ficaria assim: Mein Vater hat das Haus gesehen. Mein Vater, meu pai, hat gesehen, viu, das Haus, a casa. Mein Vater hat das Haus gesehen. Meu pai viu a casa. Das Haus, em termos gramaticais, é meu objeto direto, que está sofrendo uma ação do verbo sehen, que é o verbo ver. Então, você tem aqui a declinação do acusativo com o artigo das, que é o nosso artigo neutro. Mas aí você pensa, tá, mas eu ouvi dizer que os artigos, eles declinam, ou seja, eles mudam a forma escrita deles. Porque o das, de das Haus, a casa, continua sendo das Haus aqui nessa frase acusativa. Bom, acontece que o das no acusativo não muda a forma escrita dele. Agora, o der, que é o nosso artigo masculino, sim. Veja o seguinte exemplo. Se eu quero falar eu vi o ônibus, vamos trabalhar aqui com o verbo simples, que é o verbo sehen, que é o verbo ver, no passado gesehen. Se eu quero falar a seguinte frase, eu vi o ônibus. Em alemão vai ficar assim: Ich habe den Bus gesehen. Ich habe den Bus gesehen. Eu vi o ônibus. Vamos identificar os elementos nessa frase. Ich habe gesehen significa eu vi. O que eu vi? O ônibus. Ônibus em alemão é der Bus. Der Bus. Você veja aqui que o artigo de ônibus é der, mas na frase ficou den Bus. Ich habe den Bus gesehen. Como já vimos lá na frase Mein Vater hat das Haus gesehen, identificamos que é uma frase acusativa. Aqui também eu tenho uma frase acusativa com a palavra Bus. Ou seja, só mudei o elemento da frase, Haus passou a ser Bus. Aí também mudei o artigo das Haus, der Bus. Der Bus no acusativo vai ficar den Bus, ok? Der Bus
den Bus. Ich habe den Bus gesehen. Vamos para o nosso próximo artigo, que é o artigo die, feminino, que pode ser traduzido como a do português. Vamos imaginar a seguinte frase. Vamos continuar usando o nosso verbo sehen, que já vimos que tem acusativo. Agora imagine a seguinte frase, eu quero falar eu vi a mulher. Mulher em alemão vamos dizer die Frau. Die Frau. Agora na frase, como é que você acha que eu vou falar em alemão eu vi a mulher? Se você pensou em ich habe die Frau gesehen, você acertou. E aqui a gente descobriu algo muito interessante que pode aliviar um pouco essa carga que a gente tem de declinações no alemão. Todos os artigos basicamente vão ficar iguais no acusativo. O único que vai sofrer alteração é o artigo der, que de der passa a se tornar den. Então, com die Frau eu não vou ter alteração nenhuma na minha frase. Então, ich habe die Frau gesehen. Eu vi a mulher. E faltou ainda um último artigo que é o die também plural. E ele também não vai ter nenhuma alteração. Então, em vez de eu falar eu vi a mulher, eu posso falar eu vi as mulheres. As mulheres, die Frauen. Die Frauen. E aí vai ficar assim no alemão. Ich habe die Frauen gesehen. Ich habe die Frauen gesehen. Eu vi as mulheres. Então, perceba que também no plural o artigo die não vai mudar. O único que vai mudar é o artigo der, que passa a se tornar den. Uma vez que você domina isso, você já consegue resolver 70% dos seus problemas com o acusativo no alemão. Aí você se pergunta, tá, basicamente, acusativo é apenas isso? Eu posso dizer com clareza que basicamente é isso que a gente entende por acusativo. Claro que a gente ainda pode adicionar algumas outras informações, como por exemplo, colocar alguns adjetivos entre o artigo e o nosso objeto, ou seja, aquilo que está sofrendo a ação acusativa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas ainda tem algum outro detalhe que eu gostaria de falar aqui com vocês com relação aos artigos indefinidos. Der, die e das, que são os meus artigos masculino, feminino e neutro do alemão, mas eu também tenho os artigos indefinidos, ou seja, aqueles que não vão ter der, die ou das, eles vão ser ou ein ou eine. Geralmente a gente pode associar dessa forma. Os artigos der e das, quando se tornam indefinidos, ou seja, eu tenho uma casa, eu não estou dizendo eu tenho a casa. Eu tenho a casa é definido, eu tenho uma casa é indefinido. Então eu posso entender que der e das podem ter o artigo ein como indefinido e o artigo die pode ter eine como indefinido. E o que acontece quando os artigos indefinidos ein ou eine passam a se tornar acusativos? Bom, é isso que a gente vai ver agora com exemplos bem curtos. Vamos pegar o exemplo, eu comprei uma casa. Note que aqui que eu estou falando de uma casa, mas eu não sei se essa casa é amarela, se essa casa é bonita, se ela é feia. Eu estou falando uma casa, ou seja, não estou dando muita definição para essa casa. Em alemão vai ficar Ich habe ein Haus gekauft. O verbo é kaufen, comprar. No passado, gekauft. Ich habe ein Haus gekauft. O artigo da palavra Haus é das. O indefinido dele vai ser ein. E no acusativo, ele também não vai mudar. A gente viu que só o der passa a se tornar den. E no indefinido é a mesma coisa. Então, quando eu falo ein Mann, um homem, no acusativo vai ficar einen Mann. Porque também, assim como o der vira den, ein do der também vira einen. Então, se eu falar eu vi um homem, eu vou dizer ich habe einen Mann gesehen. Ich habe einen Mann gesehen. Eu vi um homem. Agora, com o artigo die, que vai virar eine no indefinido, também não vou ter mudança nenhuma na grafia do eine. Vai ficar assim, por exemplo, se eu quero falar eu vi uma mulher, eu vou dizer ich habe eine Frau gesehen. Ich habe eine Frau gesehen. Então, só para resumir toda essa ópera aqui, o que acontece com o acusativo? Das e die não alteram a grafia e der vira den. Quando eu tenho indefinido, ein, do das continua ein. O único que vai mudar é o artigo indefinido do der, que de ein vai virar einen. E eine do feminino
fica igual. Bom, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre essa loucura que é o acusativo e agora eu espero que você já consiga praticar um pouco mais. Uma dica que eu te dou é começar a formar frases simples que a gente viu hoje com o verbo kaufen, comprar, ou haben, que é o verbo ter, e começar a aplicar com objetos que você tem na sua casa, por exemplo. Aí você vai declinando com aquilo que você tem e aquilo que você compra. Aí você consegue praticar. E você pode também variar de definido para indefinido, que a gente viu já qual é a diferença. Bom, lembrando também, se você ainda não é inscrito nesse canal, faz isso agora, não perca seu tempo e também aproveita para conferir se o sininho aqui está ativado, porque às vezes pode ser que não esteja e você não recebe as nossas notificações toda vez que tem um conteúdo novo por aqui. Continue acompanhando, deixa o seu joinha também, coloque aqui nos comentários se você tiver mais exemplos daquilo que a gente falou, ou se você talvez tiver perguntas, dúvidas sobre o assunto abordado. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te espero num próximo vídeo cheio de conteúdos. Also, tschüss und bis dann!